Há 6 anos atrás, eu estava num retiro da comunidade que eu pastoreava lá em Florianópolis. Eu não sei se você já participou de algum retiro na sua vida, mas eu já participei de muitos. Antes de eu ir lá para Florianópolis, trabalhava só com retiros. E fazia retiros quase todo final de semana, acampamentos de igreja. E esses retiros é onde um monte de gente que segue a Jesus vai para o mesmo local para passar uns 2 ou 3 dias juntos, dormem por lá e a gente tem vários momentos de louvor, de reflexão na palavra de Deus, de convívio. E a gente estava tendo um desses momentos muito especiais nesse retiro. A gente tinha umas 160 pessoas participando, a gente estava num espaço que era muito parecido com um hotel. Não era um hotel, porque não tinha sistema de camareira e serviço de quarto e tudo mais, mas era muito similar a um hotel, porque tinha vários quartos, várias suítes, onde cada família pôde se instalar. E a gente chegou lá na sexta-feira e teve um tempo muito gostoso naquela tarde, de muitas brincadeiras com os adultos e as crianças, que eram umas quase 30 que estavam lá participando também, e alegria, e conversa, e convívio. E assim, primeiro dia tem muita coisa para você resolver, da parte técnica. Tem data show que não está funcionando direito, tem som para montar, tem o pessoal da cozinha que de repente deu uma atrasada na janta. Então, todo aquele tumulto de primeiro dia passou. Foi gostoso, foi tumultuado, mas passou. E agora era de noite, todo mundo já tinha ido dormir, tudo já estava aquietado, e daí eu pensei assim, bom, eu prego amanhã de manhã. Eu preciso dar uma revisada naquilo que eu vou pregar. E eu fui para o saguão, assim, daquele espaço, né? E estava lá, eram umas 2 da manhã, eu estava revisando minha mensagem. E de repente começo a escutar uma criança. Peraí, passei sem querer aqui. Comecei a escutar uma criança chorando. Mas assim, aos berros, desespero. E eu prestei atenção, isso está vindo lá dos quartos, né? De certo, tem várias crianças pequenas aqui, sempre tem alguma que não consegue dormir porque está fora de casa, ambiente estranho. Nada anormal uma criança chorar nesse cenário, depois de um dia cansativo, desregulou o sono. Enfim, continuei ali. E a criança não parava. E a criança não parava. E eu já comecei a ficar preocupado, porque pensei, está lá no corredor, deve estar incomodando os outros que estão tentando dormir. Está certo que o pai ou a mãe dessa criança estão ali, tentando acalmar, mas talvez pudesse sair de lá. E passado alguns minutos agoniantes com aquele choro, pensei, cara, eu não vou nem conseguir me concentrar em fazer o que eu preciso. Eu vou lá ver se eu posso ajudar a resolver, ou pelo menos direcionar para algum outro lugar que não seja perturbador para quem está tentando de fato dormir, né? E daí quando eu fui para o corredor assim daquele local, eu olhei o meu filho, o Arthur, sozinho, no corredor. Aí tá, bom, pelo menos assim eu posso resolver o problema de uma maneira mais prática, né? Não preciso pelo menos ficar fazendo um meio de campo aqui, convencendo algum pai a ir para outro lugar, né? E eu fui lá ver, tinha sido terrível, porque ele estava fora do quarto, bem perdido. Ele tinha quase 4 anos na época,
Ele já não usava mais fralda, ele sabia ir no banheiro sozinho, e no meio da noite ele levantou para procurar o banheiro, não achou o banheiro, se perdeu porque não estava em casa, se molhou todo, fez nas calças, e estava numa situação deplorável. E aí você pensa assim, como é que o Rubem não reconheceu o choro do próprio filho, né? E onde é que estava a Priscila nisso tudo? A Priscila estava dentro do quarto, cuidando da Raquel, que estava com um pouquinho, tinha acabado de fazer 1 ano. A Priscila tinha apagado junto com a Raquel e estava lá no 15º sono, e como o Arthur estava fora, ela pouco ouvia menos do que eu. Eu cheguei no Arthur e limpei ele, limpei a sujeira no chão, troquei a roupa dele, acalmei, fiz ele dormir de volta e atendi como a gente deve atender. Por que eu estou contando essa história? Porque eu não me considero um mau pai. Eu sei que hoje eu sou um pai melhor do que eu já fui, mas eu não me considero um mau pai. Mesmo assim, eu ainda, em alguns momentos, deixei de reconhecer o choro do meu filho e a necessidade dele. A Bíblia diz que se nós que somos maus, essa é a expressão que a Bíblia usa, nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celeste, que é bom. Essa não é uma história que eu me orgulhe de não ter atendido tão bem como eu gostaria, meu filho, mas revela que mesmo assim eu tenho um coração disposto, um coração que é pecador, e que ainda assim tenta suprir as necessidades do meu filho. Isso me dá a dimensão do Deus que é Pai, que é meu Pai e é seu Pai, que conhece cada um de nós, não pelo choro, porque a gente não precisa nem chorar para Ele nos conhecer. As nossas histórias com os nossos pais, elas mudam nossas vidas, né? Eu não sei como é que é a sua história com o seu pai, com a sua mãe, talvez seja uma história traumática, talvez seja uma história complicada, talvez seja uma história que nem fede nem cheira. Eu desejo de todo o coração que, se esse é seu caso, uma história que de repente não significa muito para você, ou uma história que significa coisas terríveis para você, se esse é seu caso, eu espero que ao longo dessa série de mensagens, que já está caminhando para o final, a gente está no penúltimo domingo, que ao longo dessa série você tenha cura no seu relacionamento com Deus como Pai. A gente chama Deus de Pai porque é costume, mas às vezes a gente não pensa exatamente no que isso representa, e eu quero afirmar a seguinte questão, que é menos difícil, não que seja mais fácil, é menos difícil a gente compreender que somos filhos do bom Deus do que assimilar o fato de que Deus é nosso bom Pai. Eu não sei se você percebe, mas isso são coisas diferentes. Eu aceitar que sou filho de Deus é uma coisa, que eu sou filho de um Deus de amor, de uma história de redenção que Deus desenvolveu, que eu sou filho de um ser que cosmicamente é soberano e sustenta tudo, mas agora eu assimilar que esse Deus, que esse Pai é o meu bom Pai, é outra coisa. Eu assimilar que Deus é um Pai que se importa, que me abraça, que se relaciona comigo de maneira individual, mesmo que eu faça parte de um povo, que é o propósito bíblico. Eu assimilar que Deus se importa comigo e com as minhas emoções, nem sempre é tão fácil. E você pode dizer assim, não, mas eu creio nisso. Eu não estou falando que você não crê. Eu também creio. Mas é difícil a gente agir dessa maneira como quem sabe que Deus é um bom Pai. E eu quero conversar hoje contigo a respeito de uma atitude central na nossa vida que revela que a gente ainda não compreendeu o suficiente como Deus é Pai. A gente quer conversar hoje sobre o fato de que Deus ele é provisão. Ao longo da história bíblica, você vê que há duas questões que são perseguidas pelo ser humano desde que saíram lá do Jardim do Éden. Uma delas é a identidade. Quem eu sou? Para que eu estou aqui? Para que eu sirvo? Como é que eu devo ser?
A gente falou um pouco sobre isso na semana passada. A outra questão que é perseguida desde o Éden é: eu preciso sobreviver. Eu preciso sobreviver. Afinal de contas, se você lembrar da história, talvez você nem conheça essa história, mas existe a história que diz que o ser humano pecou, se afastou de Deus, se separou de Deus, e tudo aquilo que existia de bom, que Deus havia feito de bom e de perfeito, agora foi rompido e deixou de existir por causa de uma coisa chamada pecado. E nesse momento Deus olha para o ser humano e diz assim: agora você vai viver do suor do seu rosto. E a gente olha para essa história como quem diz: está vendo? Está punição aí, ó, vá, se vira. Como se Deus fosse o tipo de pai que enxota o filho para fora de casa e diz: te vira, eu não vou te dar mais nenhum centavo. Talvez essa seja alguma história nesse mundo, e até entre nós talvez tenha acontecido isso. Mas não é essa a proposta desse texto bíblico. A proposta é Deus dizendo: poxa, olha a consequência. Agora, porque você se separou de tudo isso, agora você vai viver do suor do próprio rosto. É uma consequência de algo que aconteceu antes, e não uma punição e um castigo que foi dado para nós. Porque eu me separei de Deus, agora eu estou vivendo às custas do meu próprio suor. Mas a história bíblica, ela passa mostrando um Deus que é provedor de capa a capa. Isso é muito sério quando a gente lê a Bíblia. Isso é sério a ponto de que eu, quando estava pensando nessa reflexão nossa de hoje de manhã, eu tinha vários textos bíblicos que apontavam e reafirmavam essa questão de que Deus é provedor, e eu tive que dispensar pelo menos uma dúzia de textos diferentes, porque senão a gente ia passar muito mais. A gente podia fazer um retiro, né? Falando em retiro, a gente podia fazer um retiro só para falar de como Deus é provedor. O texto que a gente tem usado nessa série, e é para ele que eu quero ir, é o texto bem conhecido do Pai Nosso, da oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. E essa oração, ela é uma poesia de tesouros intermináveis. Quanto mais você cava, mais você acha riqueza aqui dentro para te alimentar e para te incentivar a se aproximar de Deus como Pai. Para compreender o seu lugar na história desse mundo, está tudo aqui. Você só precisa cavar. E eu vou ler essa oração. Eu queria que você prestasse atenção. Se você quiser fechar os seus olhos, ou se você quiser acompanhar comigo na tela, ou no seu telefone, a gente vai ler Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 13, e diz assim, Jesus falando para os discípulos: vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas ofensas como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A gente vai se concentrar numa frase disso daqui hoje. A oração ela já começa dizendo que Deus é Pai. O que para a época, para quem estava ouvindo, era algo novo, era uma percepção nova a respeito de Deus. Mas a frase de hoje é o nosso pedido: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. E eu sei que você já ouviu isso diversas vezes, muitas vezes. E é uma frase que está na nossa boca de uma maneira quase como um ditado popular: eu vou batalhar pelo pão de cada dia. Só que isso daqui, existe uma cegueira de hábito quando a gente olha para essa expressão. Sabe o que é cegueira de hábito? Sabe quando você tem um caminho que você faz todos os dias, que pode ser da sua casa até o seu trabalho, da sua casa até o lugar onde você estuda, e você passa ali dezenas, talvez centenas, talvez milhares de vezes ao longo da sua vida, porque você passa por ali todos os dias e você para de enxergar aquilo que está acontecendo?
porque você já está acostumado. E nessa hora é interessante porque às vezes você está passando por essa rua que você já passou tantas vezes e você decide parar numa lanchonete que você nunca parou para comer um lanche. E você senta na frente e começa a olhar aquela rua que você já passou tantas vezes e você começa a reparar assim: nossa, eu nunca tinha reparado os detalhes desse prédio. Nossa, eu nunca tinha reparado a pintura. Nossa, eu nunca tinha reparado como aquela árvore dá flores daquele tipo nessa época do ano. Você tem que parar e reparar por outro ângulo. E é o meu convite para você olhar essa expressão aqui, não com o seu costume hoje, não com a sua cegueira de hábito, mas percebendo o que isso quer dizer. E essa expressão que fala do pão nosso, se a gente pegasse e fatiasse a expressão e não o pão, tá? Se a gente fatiasse essa expressão, a gente poderia falar nela de diversas posturas na nossa espiritualidade, de diversas percepções que nós precisamos ter na nossa espiritualidade. Eu não vou falar de tudo isso daqui hoje, porque não cabe. Mas a gente vai falar do pão nosso. O pão nosso, dado por Deus a cada dia. Para você entender um pouquinho o que está acontecendo em volta desse texto bíblico e desse versículo que a gente está estudando hoje, você precisa saber que ele foi falado por Jesus num contexto mais abrangente, que é o Sermão do Monte. É a pregação mais famosa de Jesus. O Sermão do Monte, que começa lá em Mateus capítulo 5 e vai até lá o final do capítulo 7. E nesse Sermão do Monte, Jesus está sentado com uma multidão imensa de gente do povo judeu aos seus pés, e Jesus está explicando coisas para eles. E Jesus começa falando para eles de uma lei que vai além do escrito. Que lei? O povo judeu, eles tinham uma lei, uma legislação sagrada que havia sido dado por eles lá atrás na história, séculos antes, para um cara chamado Moisés, que apresentou essa lei dada por Deus para esse povo. E você que talvez conheça essa lei como 10 mandamentos, você já ouviu falar disso. Jesus está pegando isso ali e dizendo assim, não é só o que está escrito. Está escrito não mate, mas é além disso. Porque se você olhar para alguém com raiva, você já está matando. Não é só não adulterar, porque se você olhar para alguém desejando essa pessoa, e você já adulterou. Jesus está explicando que vai além só do ato prático. Isso está no capítulo 5. Lá no capítulo 7, Jesus já não está mais falando da lei. Lá no capítulo 7, Jesus está falando dos resultados da vida com Deus. Jesus está falando assim, uma vida entregue a Deus é uma vida que fica alicerçada naquilo que é o ensino da boa vontade de Deus. Uma vida assim não se abala. Uma vida com Deus é uma vida que não faz para os outros o que não quer que faça para si mesmo. Jesus está falando de resultados. E essa oração do Pai Nosso vem no meio, no capítulo 6, num capítulo onde Jesus começa a falar sobre os costumes da espiritualidade do povo. Quais costumes da espiritualidade? Jesus está falando nesse capítulo sobre oração, sobre jejum, que era uma prática do povo e é uma prática até hoje de alguns cristãos, sobre humildade, práticas espirituais. E quando Jesus começa a falar dessas práticas espirituais, presta atenção, me acompanha aqui, Jesus está falando da lei, Jesus está falando dos 10 mandamentos, ele está falando do que aconteceu lá atrás para o povo. Quando Jesus chega e diz, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, o povo que está lá vai imediatamente com o seu pensamento para um lugar. Esse é um diagrama que a gente apresenta aqui no Ático, domingo após domingo. Muitos já estão acostumados. Ele conta, né? O primeiro símbolo da criação boa, o segundo símbolo de que houve o pecado e nos desligou. E nesse terceiro símbolo conta que Deus criou esse povo. E deu essa legislação para que o povo fosse diferente dos outros povos, um povo distinto, não fazendo o que todo mundo fazia, mas um povo que refletisse a boa vontade de Deus. E nesse momento, na história, o que acontece é que o povo estava
não estava em um lugar com várias pastagens. O povo não estava num lugar, numa praça de alimentação. O povo estava no deserto por 40 anos. Se você vai para o deserto, por uns 2, 3 dias, você vai preparado. Se você vai passar uma semana no deserto, você vai preparado com comida e bebida, mas você não tem como se preparar para passar 40 anos no deserto. Você não tem como se preparar para isso. E havia um dilema essencial para o povo que Deus estava conduzindo no deserto, que era: o que nós vamos beber? E Deus providenciava a água. E o que nós vamos comer? E a história conta que Deus providenciou algo chamado maná. O pão que era dado do céu para aquele povo. Você, sendo um judeu aos pés de Jesus, ouvindo ele falar da lei e ouvindo do pão nosso de cada dia, você não tem como não lembrar do maná. O maná era um troço muito curioso, porque Deus disse assim: vocês vão pegar esse maná, esse pão, esse farelo que é espalhado em cima do chão, e vocês vão guardar isso para vocês se sustentarem durante aquele dia. E só naquele dia. E daí o povo pegava e fazia o quê? Eu vou guardar mais, né? Porque vai que amanhã não vem o maná. E daí o que acontecia com o maná? Estragava, azedava, não prestava, não dava mais para comer no outro dia. Mas era curioso que no 6º dia vinha mais maná. E o pessoal guardava, por instrução divina, para 2 dias. E daí não estragava. Gente, isso daqui era puramente para ensinar para esse povo a dependência que eles tinham para algo essencial para a vida. Não é algo assim, não é algo menor, é algo fundamental. Era para ensinar a dependência de Deus. E quando Jesus diz assim, o pão de cada dia, esse pessoal, eu acho que até dá uma, sabe, de novo isso? Já deu 40 anos, não queremos mais. Agora a gente não precisa mais disso, eu já posso providenciar minha própria comida, não preciso mais da provisão de Deus a cada dia. Isso está na mente de quem está ouvindo lá. De que essa realidade de um Deus que ensina ao povo que são dependentes dele, de Deus, para o básico, é o que é o que Jesus está ensinando através dessa oração. E é isso que remete à cabeça do judeu da época. Agora, não faz muito sentido para o nosso povo ou para aquele povo que já era autossuficiente, mas Jesus bate nessa tecla. Bate nessa tecla de uma maneira incômoda. Eu espero que te incomode tanto quanto incomodou a mim e como incomodou aos judeus da época. Porque se você vê o capítulo 6, quando Jesus continua, parece que não faz sentido o que ele está falando. Afinal de contas, o contexto do capítulo 6 são os costumes da espiritualidade. A humildade, a oração, o jejum. E daí Jesus começa a falar do quê? De riqueza e de preocupação com a vida. O que uma coisa tem a ver com a outra? Como é que eu vou ser espiritual? Como é que eu junto a espiritualidade da oração com a espiritualidade da riqueza? Ou de como eu lido com a minha preocupação ou com o meu dinheiro? Ou Jesus deu uma perdida no sermão. Ele viu assim que o pessoal ficou talvez um pouco desconcertado. Jesus deu uma perdida e meio que deu uma desviada do assunto. Ou, e eu acho mais possível, que saber lidar com as nossas necessidades básicas e com a maneira que hoje nós suprimos nossas necessidades básicas é algo tão espiritual quanto orar. Você entendeu? O fato que Jesus coloca isso daqui dentro do mesmo balaio diz que a minha vida espiritual é tão desenvolvida pela minha oração, pelo meu jejum, quanto pela maneira que eu gerencio a minha provisão. E eu faço isso olhando para as minhas riquezas e para a minha preocupação. A gente vai mergulhar um pouquinho mais fundo nisso daqui. É muito fácil de perceber, eu não preciso nem ir para o grego para entender que quando está dito pão aqui, não fala só do pão,
do pão que você pode comprar na padaria, no mercadinho. Esse pão aqui é tudo aquilo que eu preciso para viver. Tudo o que eu preciso para viver é pão. Lutero falava que bom tempo, bom governo e até bons vizinhos são pão. E ele fala isso comentando desse texto, do pão nosso de cada dia que Deus nos dá. A provisão de Deus, ela é abrangente. Ela é abrangente. Mas eu queria ir numa abordagem mais precisa do que é pão aqui, para você entender. Porque assim, quando a gente generaliza demais, pão é tudo, a gente parece que entende que pão não é nada. Quando você olha para a oração do Pai Nosso, que a gente acabou de ler, diz: Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. O que vem imediatamente antes de a gente pedir a Deus pela provisão é o santificado nome de Deus, é a vinda do reino, é o reino sendo mostrado através daquilo que eu estou fazendo, não o reino que vai chegar a novos céus e nova terra ainda, mas o reino que vai sendo mostrado através das minhas atitudes enquanto eu vivo. É como se eu dissesse: Deus, eu quero cumprir essa tarefa, me dá o que eu preciso. Pão é tudo o que nós precisamos para que a santidade de Deus transpareça na nossa vida e o reino aconteça em mim e através de mim, aqui como é no céu. Pão é tudo que a gente precisa para que a santidade de Deus transpareça e o reino aconteça aqui como acontece no céu. Pão não é aquilo que não revela o reino. Falando de alimento e daquilo que abrange mais do que alimento. Pão não é aquilo que revela o consumismo desse mundo. Você não precisa de coisas só pelo consumismo. Isso não é parte do reino. Isso não revela o reino. Isso não é pão, então você não precisa disso. Pão não é aquilo que revela as suas vaidades, de algo que você precisa fazer só porque você tem vontade ou porque você tem que se sentir mais apresentável para que outros olhem para você. Isso não é pão. Pão não é aquilo que revela a minha necessidade de aprovação dos outros. Eu preciso de um celular novo porque já tá vergonhoso eu andar com esse celular aqui. Vergonhoso para quem? Eu preciso de um carro novo porque o meu já não é mais do ano. E daí? Você consegue revelar o reino e revelar a santidade de Deus com o que você tem? Isso é pão. Você precisa de mais por vaidade, por consumismo? Isso não é pão. Pão não é aquilo que revela um estilo de vida moldado pela cultura, pelo pecado ou pela preguiça. Isso não é pão. Pão é o que você precisa para mostrar a santidade de Deus e revelar o reino. Pão é o que você precisa para viver isso. Aí, existe um cara chamado Maslow, e você já deve ter visto isso em algum lugar ao longo da sua vida, que ele lá em 1943, ele era um psicólogo e ele publica um estudo que talvez haja uma ou outra contradição, e eu não estou trazendo nada científico para você, porque minha proposta não é apresentar ciência, mas algo que o Maslow traz aqui faz sentido para mim e para a sua vida. Ele disse que a gente, como ser humano, vive nessa busca de necessidades que são essenciais para menos essenciais, mas não menos importantes. Ele diz que a gente precisa, para viver, essencial é aquilo que é fisiológico, a gente precisa de ar, de comida, de sono, e a hora que eu tenho isso daqui estabelecido, eu vou procurar também por coisas que me dão segurança física, material e mental. E depois eu vou procurar por questões sociais. Eu vou tentar procurar amor, afeto, pertencimento. E depois eu vou trabalhar na minha estima, na confiança, na minha necessidade que eu tenho que as pessoas confiem em mim, e de eu confiar em outras pessoas,
da necessidade que eu tinha de ser respeitado, de ter amor próprio, de ter autoestima, de me realizar, por último, na minha moralidade, na minha criatividade, na minha superação, no meu sentido de vida. Maslow está dizendo que a gente vive isso daqui. E não é que a gente precise de um para ir para o outro. A gente perpassa tudo isso o tempo todo. Mas a hora que algo dá errado mais na base, a gente se concentra mais no que está na base da pirâmide do que está mais para cima. Se eu tenho uma vida social legal, se eu estou saindo com meus amigos, mas eu perdi o emprego, eu vou primeiro resolver o problema do emprego. Posso ainda manter contato com alguns amigos e eu vou ficar andando verticalmente nessa pirâmide. Agora, na nossa religiosidade moderna, a gente olha para as 3 questões de cima, para a minha realização, para o meu sentido de vida, para a minha estima, para a autoestima, para a minha vida social, eu digo, beleza, joia, Deus aqui consegue me influenciar muito bem. Afinal de contas, onde é que eu vou achar sentido de vida se não for em Deus? Onde é que eu vou achar significado para a minha existência se não for em Deus? Onde é que eu vou achar meu lugar na grande história se não for através do que Deus me mostra? Onde é que eu vou achar um amor que me ensine a me amar do jeito certo se não for através de Deus? Cara, a gente é muito crente em dizer que Deus nos ensina a fazer isso do jeito muito certo e não está errado ser assim. A única coisa é que a gente confia em Deus para tudo isso, mas eu duvido que Deus pode me suprir no essencial para que eu viva isso tudo. Eu consigo confiar num Deus que serve de padrão moral. Eu consigo confiar num Deus de amor. Eu consigo confiar em tudo isso. Eu consigo confiar num Deus que acha uma vaga de estacionamento para mim quando eu oro. Não é assim que às vezes você faz e eu fazemos? Nós fazemos. A gente ora e diz, Deus, ajuda a achar uma vaga. E, nossa, Deus é bom. Agora tem uma vaga de estacionamento. Eu consigo confiar nesse Deus que trabalha no lado de cima da minha pirâmide das necessidades, mas o essencial para a minha subsistência, para que eu consiga adorar esse Deus, eu prefiro confiar em mim mesmo e na minha renda. Isso é difícil porque a nossa cultura ela puxa imensamente para esse lado de que a gente é responsável por nós mesmos. O pecado nos puxa para isso. A gente sair do Éden nos puxa para isso. É por isso que, quando Jesus fala do pão de cada dia, ele prossegue no mesmo capítulo, no mesmo Sermão do Monte. Ali, poucos versículos depois, Jesus continua falando o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir ao Deus e ao dinheiro. Na série passada, uma frase que ficou marcada aqui é que a Bíblia não coloca o diabo como inimigo de Deus, mas coloca o dinheiro. Por quê? Porque a nossa relação de dependência não é para com Deus. Eu oro humildemente, de uma maneira muito piedosa na igreja e na minha casa, dizendo, Deus, eu dependo de Ti, mas se a Tua conta corrente no banco está ficando no vermelho, a tua preocupação vai muito além do que devia. Porque você não confia de fato num Deus provedor, você confia na conta corrente que você tem. E quando Jesus está falando esse texto que a gente acabou de ler, ele está dizendo, onde estiver o seu tesouro, ali vai estar o teu coração. Onde tiver aquilo que você confia para te sustentar, ali você vai depositar o teu descanso. Onde tiver o meu tesouro financeiro
ou de outras questões que a gente precisa para a nossa vida, ali eu vou descansar. Mas a gente, cara, não tem como fugir de dinheiro. Jesus não fugiu de dinheiro falando da maneira como a gente sobrevive e depende de Deus. E Jesus diz ainda categoricamente: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Cara, isso daqui é muito pesado. Porque Jesus está falando do meu meio de sobreviver. E como se isso não bastasse, ele diz o seguinte: você vai se dedicar a um e não vai se dedicar a outro. Agora puxa isso para a sua vida e para a maneira de viver nossa do século 21. Não é assim. A gente se dedica a Deus em alguns momentos ao longo da nossa semana, mas a maior parte do tempo eu me dedico a conseguir o dinheiro que eu preciso para sobreviver. Isso ocupa muito mais do meu tempo. Essa é a nossa mentalidade. Isso ocupa muito mais do meu tempo do que o próprio Deus, do que servir ao próprio Deus. Eu me dedico a um e desprezo o outro. E a questão aqui é que eu estou desprezando o meu pai de amor, provedor, e estou me dedicando a outro Deus. A força do nosso braço é o nosso sacrifício para um Deus errado. A gente é louco por dinheiro. Quem quer dinheiro? Não é à toa que fez sucesso. Porque a gente, quando vê isso vindo de graça, a gente quer, porque a gente não quer se sacrificar, e a força do nosso braço é o nosso sacrifício ao Deus errado. Jesus diz lá em João 15 que sem Ele a gente não pode fazer nada, e a gente não pode mesmo. A única capacidade que a gente tem como ser humano sozinho é a capacidade de pecar, de se separar de Deus, de ir para longe de Deus, de viver de maneira autônoma. Então você não pode dizer assim: não, eu tenho, graças a Deus, a piedade, né? Eu tenho a capacidade de me autossustentar. Não tem nada. Porque não é a força do nosso braço que gera aquilo que é bom e perfeito, que vem de Deus. Se há algo bom e perfeito na sua vida, vem do céu, e não da força do seu braço. A força do seu braço é dada por Deus, para você conseguir muitas coisas. Mas batalhar pelo dinheiro, para a sua subsistência, não deveria ser a sua preocupação central. Jesus vai ainda mais fundo nisso, quando ele termina o capítulo 6. Jesus continua falando a respeito da mesma coisa. Ele diz o seguinte, ele fala assim: não se preocupem dizendo o que comeremos. Não tem como ser mais direto do que isso, gente. Não tem como ser mais claro do que o que Jesus está falando aqui. Não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos, pois os gentios, aqueles que não conhecem a Deus e ao Pai provedor, os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas. Que coisas? O que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Bastam a cada dia os seus próprios problemas. Jesus está falando literalmente de questões básicas da vida humana e do fato de que o Pai sabe do que a gente precisa. E a questão é que a provisão de Deus vai além do básico, mas é o básico também. A provisão de Deus vai além do básico, ela abrange áreas que a gente nem imaginava que a gente precisava, e de repente Deus está nos abençoando. Mas é o básico também. O nosso Pai, Ele provê o pão para hoje. Jesus, Ele não está sendo contra a previdência, contra você ser precavido, contra você ser planejado. Jesus não está falando contra o dinheiro, no fundo. Mas Ele está falando contra o fato de você concentrar a sua vida no dinheiro, para conseguir o dinheiro,
porque o seu sustento é algo que tenta você a caminhar pelas próprias pernas, caminhar de maneira autônoma. Não é esse o pecado lá de Adão e Eva? Querer se desligar de Deus? Querer viver de maneira autônoma? Jesus está falando que se a sua concentração está demais em tentar se precaver para a época da aposentadoria e das vacas magras, trabalhando para só conseguir dinheiro, sem o foco certo, você está errado. E qual que é o foco certo aqui? O foco de Jesus é: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É eu viver dentro do reino de Deus, sabendo que eu tenho um espaço no reino de Deus, um propósito dentro do reino de Deus, e há uma tarefa para mim no reino de Deus. O seu trabalho, estou falando trabalho não do que você faz, mas a sua incumbência nessa vida, ela não é se sustentar e sustentar a casa, mas é viver a sua missão do reino. Qual a missão do reino? O nosso diagrama aqui, conta que depois que Deus formou o povo no terceiro símbolo e preparou a vinda de Jesus, Jesus vem e inaugura o reino dos céus. O reino dos céus já está aqui, não plenamente, não como estará lá no último símbolo, que é quando quando a gente terá os novos céus e a nova terra prontos aqui. A gente está no meio do caminho. A gente está ali. Esse A é o adiático. A gente é um povo de Deus, não indivíduos. É o povo de Deus em missão no mundo. Para quê? Para conseguir dinheiro para se sustentar? Não. Pedro, lá na sua carta, diz: vocês são o povo escolhido de Deus para ir anunciar quem Ele é, para mostrar para esse mundo quem Deus é, para mostrar a realidade do reino. E aqui está um detalhe: a gente não está sozinho. É por isso que Jesus fala: o pão nosso de cada dia. O pão é nosso. O pão não é seu, o pão não é meu, o pão é nosso. E se você percebe que existe algo faltando na sua vida, não só da provisão básica, mas de tudo aquilo que você precisa para experimentar a provisão de Deus, talvez seja porque você está caminhando muito sozinho na fé. Porque dentro da comunidade do povo de Deus, Deus capacita pessoas para servirem umas às outras nas necessidades que existem no meio do povo. Às vezes a minha necessidade é de encorajamento. Às vezes esse é o pão que eu estou precisando agora. Eu não estou conseguindo nem respirar direito, eu estou querendo passar o dia inteiro na cama, estou numa fase difícil, estou em tratamento de depressão. Talvez o seu pão nesse momento seja encorajamento, seja a presença de amizade. Isso você encontra dentro da comunidade cristã. Talvez o seu pão seja, sim, uma necessidade física, material. E Deus pode te abastecer estando dentro da comunidade cristã. Porque o pão é nosso. Pensa naqueles almoços de família que tem uma mesa muito grande, que você está do lado de cá, na sua frente tem um tacho de arroz seco, assim, e lá do outro lado está a carne. E você quer um pedaço de carne também. Mas a carne não é só de quem está sentado na frente da carne. Talvez eles sejam mais privilegiados por estarem lá. Mas nesse momento você olha para a mesa e você percebe que você está à mesa e você diz na mesa: me passa a carne. Porque você também está sentado à mesa, você está sentado à mesa do povo de Deus. Essa é a proposta do pão nosso de cada dia. Uma historinha bem ligeira aqui para você, uma propaganda de carro aqui. Sou eu sem barba e a Priscila. Em 2012, a gente teve a chance de ir, de uma maneira muito milagrosa, é uma história à parte, fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos, na área de liderança. E lá a gente foi parar dentro de uma comunidade de missionários, num acampamento cristão. E eram 30 famílias de missionários. E foi incrível, porque assim,
A gente não se preparou para essa viagem. A gente não tinha economias. A gente, quando foi, não podia trabalhar nos Estados Unidos porque o nosso visto não permitia. A gente foi para lá para estudar. Se eu trabalhasse, eu ia criar um problema para a instituição lá e eu não podia trabalhar. Então, como é que a gente ia viver? Não sei. Não sei. E lá nessa comunidade, a gente chegou e a gente foi provido. E de repente tinha gente que vinha e dizia assim, está aqui o que vocês precisam para se virar nos primeiros dias, está aqui um pouco de comida para vocês. Lá no lugar onde a gente estudava tinha comida quase todos os dias ao longo do ano, mas tinha épocas, períodos de alguns meses que não tinha. E a gente precisava se virar por conta própria. Mas a gente não estava recebendo salário, a gente não estava sendo mantido, não tinha pai e mãe bancando. E algumas vezes a gente ficou preocupado. Quando chegou o inverno, a gente não tinha roupa de neve, mas de repente alguém chegou, aqui ó, roupas de neve para vocês, botas. Sempre aparecia. Quando descobriram que eu era um músico, no dia seguinte tinha um piano sendo entregue no apartamento que tinham dado para a gente morar. E mais algumas semanas depois alguém deu um violão. E lá era longe de tudo. E esse carro, ele representa um dos gestos mais impressionantes que eu já vi de provisão divina na minha vida. Um senhorzinho de 70 anos de idade, ele chegou para mim e disse, a minha esposa precisa de um carro novo, então eu vou comprar o carro para ela, mas eu vou deixar com vocês o carro. E aí, pelos próximos 8 meses, vocês usam o carro como vocês quiserem, porque vocês precisam de um carro. Daí, quando vocês forem embora, vocês devolvem. E aí teve um dia dessa época em que não tinha refeições lá no lugar, que tinha realmente acabado tudo que a gente tinha de dinheiro. Não tinha um centavo na conta. Eu não tinha nem como pegar o carro e comprar, porque eu não tinha como comprar. E eu e a Pri, a gente se olhou e disse, e agora? E agora? Pô, Deus, e agora? E, vamos sair para dar uma caminhada, vamos dar uma volta para espairecer, quem sabe orar a respeito. E aí, quando a gente abriu a porta de casa, tinha uma meia dúzia de sacolas de compra de mercado, uma compra inteira feita. Gente, eu tenho histórias e mais histórias de provisão divina. Rubem, mas você é super espiritual. Não, eu luto com isso todo dia. Eu luto com a minha vontade de prover para mim todos os dias. E aqui nessa situação não era diferente. Não era diferente, mas a gente provou de uma provisão. E se você quiser saber mais histórias, eu posso contar mais histórias para você. Não dos Estados Unidos, mas do Brasil. Do Ático. Coisas que a gente experimentou no Ático, estando nessa comunidade de fé. Eu acho que talvez a provisão de Deus mais significativa nesse tempo lá foi que esse senhor de 70 anos um dia chegou para mim e disse, você quer conversar um pouco? Eu vejo que alguma coisa te aflige. E eu já tinha passado uns 3 meses lá, e meu coração estava quebrado por coisas que haviam acontecido no Brasil. E eu sentei com ele. Na ocasião eu estava muito frustrado porque eu estava me sentindo muito ofendido por alguém que me fez muito mal. E aquilo estava me perturbando tanto a ponto de lá longe eu estar sendo ainda perturbado pelos pensamentos e pela raiva de tudo que tinha acontecido. E esse senhor sentou do meu lado e começou a trabalhar comigo, me lembrar de alguns textos bíblicos, de orar comigo e dizer assim, comece a ser grato pela vida dessa pessoa que te fez mal, porque de alguma maneira Deus consegue converter tudo aquilo que é mal em bom. A história de perdão resultante disso, eu não vou contar aqui, senão eu vou me delongar demais. Quando eu voltei para o Brasil, reencontrar essa pessoa, poder dar um abraço, poder conversar juntos e reconhecer erros que aconteceram das duas partes. Mas porque houve provisão divina que vai além do pão, de cuidado para a cura do coração. Um dos meus professores de faculdade dizia assim, o
pão que não é dádiva de Deus vira facilmente em pão que o diabo amassou. O pão que não é provisão de Deus vira pão que o diabo amassou. Isso inclui o pão que eu conquisto pela minha própria força. E eu acho que a gente chega num ponto que a gente tem uma escolha. Ou a gente opta pelo pão da vida ou pelo pão da morte. O pão da vida, ele me dá todas as minhas necessidades. Desde a minha necessidade básica até a minha necessidade de significado nesse mundo. Toda a pirâmide. O pão da morte, ele vai me dar a minha necessidade básica, mas ele vai matar o resto. Porque enquanto você estiver se esfolando para conquistar aquilo que Deus te dá de graça, você perde de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Ah, Rubem, então eu não devo mais trabalhar? Eu devo viver à custa dos outros? Ah, eu devo largar tudo, vou viver dormindo? Tem gente que diz assim, gostei da tua mensagem porque ela disse que não precisa mais trabalhar. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o seu foco no seu trabalho não deve ser o seu sustento. Isso é uma linha muito tênue aqui. O seu foco no seu trabalho não deve ser o seu sustento. Não deve ser o dinheiro que você conquista. Aquilo que define as decisões que você toma não deve ser você conseguir mais para a sua vida. Porque, em primeiro lugar, você deve buscar o reino de Deus. Será que se eu mudar de emprego para um emprego que eu ganhe menos, reflete mais o reino de Deus? Então vá. Será que se eu ganhar mais dinheiro, reflete o reino de Deus? Vá. Será que se eu abandonar tudo em São Paulo, com a minha esposa grávida, né, William? Abandonar tudo e me mudar em Curitiba, porque Deus está dizendo que eu devo ir para lá de uma maneira muito instável, será que isso reflete o reino de Deus? Vá. Porque o que define o que você deve ou não fazer não são as suas necessidades básicas, porque isso é suprido por Deus no processo enquanto você vive o reino. O seu trabalho é o seu trabalho para o reino de Deus. O seu trabalho que você faz de segunda a sexta-feira é como você reflete o reino de Deus nessa vida, aproveitando as oportunidades. O resto é consequência de buscar o reino de Deus. Muda o paradigma. O teólogo A.W. Tozer, ele fala da bênção de possuir nada e ter tudo. Nós, lá nos Estados Unidos, nós tínhamos tudo. A gente tinha comida, a gente tinha casa, a gente tinha piano, a gente tinha carro. A gente não possuía nada, porque nada era nosso. Nada era nosso. A gente teve que entregar isso tudo depois. Jesus não possuía nada ao longo da sua vida, mas ele tinha tudo. Ele tinha provisão, ele tinha todas as coisas que ele precisava. Ele tinha um burrinho para entrar em Jerusalém. Jesus tinha dinheiro para pagar imposto. Vai lá procurar a história quando Jesus disse para Pedro, vai lá, pega uma moeda que está na boca de um peixe e vai lá pagar. Jesus tinha tudo, mas não possuía nada. A gente se engana quando nós pensamos que nós possuímos alguma coisa. Porque nada do que você tem é seu. É tudo dado por Deus para você. Para quê? Para sua vaidade? Para sua satisfação? Não, para mostrar o reino. Inclusive o almoço que você vai comer hoje. Na minha história, eu passei por várias situações dessas e é algo que Deus tem me provocado desde que eu tenho 14 anos de idade. Quando me deparei pela primeira vez com esse texto, eu estava na decisão sobre o que eu ia estudar na vida. Eu queria muito estudar música. E meus pais diziam assim, não vá ser músico, músico não dá dinheiro. Daí eu fui estudar teologia. Mas por que eu fui estudar teologia? Porque eu me deparei com esse texto de um Deus que provê. E Deus me provoca desde então. Desde que eu tenho 14, 15 anos de idade, Deus me provoca, dizendo assim, a minha proposta para você não é a mesma proposta do mundo todo. Você faz parte de um povo distinto, que não luta pela própria existência, mas um povo que vive o reino, e o seu sustento é o pão de cada dia que eu dou.
na sua necessidade. Porque eu vou te abastecer daquilo que você precisa para mostrar o reino. É difícil construir uma vida contracultural. É difícil. Quando a gente é novo e a gente tem 14, 15 anos, é mais fácil, porque assim, eu não tinha que pagar muita coisa naquela época. Foi aumentando o problema. Porque daí, depois de uns anos, passou 6 anos, a gente começou a namorar ali e tal, daí você já tem que ter uma certa autonomia financeira, mas aí você casa e depois você tem filhos. E, bicho, agora não é mais tão simples quanto é para alguém de 14, 15 anos que lê isso e diz, eu vou viver sendo sustentado por Deus. Mas a proposta continua sendo a mesma. E talvez para você fazer a curva hoje seja algo muito difícil. Mudar no meio do caminho quando há muitas responsabilidades por outras pessoas é algo muito complicado. Mas a proposta continua sendo a mesma. Viva o reino, o seu sustento é outra coisa. O pão de cada dia, Deus dá. Enquanto você procura o reino, enquanto você vive o reino. Como é que a gente faz? O passo a passo que Tozer propõe para a gente envolve 3 questões. Arrependimento. É eu reconhecer, isso é difícil, é eu reconhecer e dizer, Deus, eu estou fazendo igual Adão e Eva, eu estou procurando a minha autonomia. Deus, eu estou tentando prover para mim mesmo aquilo que só o Senhor pode prover. Quando eu consigo prover para mim, eu ainda assim tenho que reconhecer que é o Senhor que provê. Eu tenho que me arrepender. Nós precisamos nos arrepender. É difícil você ouvir uma palavra de arrependimento de um púlpito hoje em dia, mas eu estou te provocando, se arrependa de tentar suprir as suas necessidades por conta própria e de não viver aquilo que Deus propõe para você viver, que é o reino. Em segundo lugar, depois de você se arrepender, é submeter-se a Deus num tempo de colo, que é o que a gente falou na semana passada, e de correção. Eu preciso de tempo com Deus, para Deus ir corrigindo minha visão. E talvez esse tempo de Deus envolva alguns desafios para a gente aprender a praticar. Cuidado. Mas eu posso crer que ao mesmo tempo que existe o desafio, existe o colo e a provisão. E por último, a percepção de que nada nunca foi de fato meu. Nada nunca foi de fato seu. A gente vive em gratidão a Deus, em responsabilidade por aquilo que Ele nos dá. Inclusive o nosso pão de cada dia. Para a gente terminar, talvez você não esteja 100% convencido disso, mas a palavra de Deus fala que aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Na nossa cultura de autossustento, a gente vai tentar achar maneiras de se esquivar. Ah, não, mas espera lá, não é bem assim que nem o Rubem falou. Não é o que eu falei, é o que a Bíblia está falando. Se está com um problema, não venha reclamar para mim. Vá conversar com Deus. Se você está incomodado, que bom, significa que Deus está te incomodando por algum motivo. Ore a respeito, busque aconselhamento. Mas a questão é, não deixe de abrir os seus olhos para algo essencial que a Bíblia fala ao longo de toda a Escritura, que o pão nosso é provido por Deus, que nos dá tudo de bom, de graça, enquanto a gente vive a proposta dele. Jesus disse que Ele mesmo é o pão da vida. Lá em João 6. A gente precisa de Jesus, né, gente? E obedecer aquilo que Ele tem para nós. O que você faz com isso? Eu queria propor um exercício prático para você. Ao longo dessa semana, ou das próximas semanas, ou ao longo do resto da sua vida, se você conseguir. É um troço bem clichê, tá? É um negócio bem clichê. Anota esse esquema de o pão nosso de cada dia nos dê hoje, essa micro-oração, anota em algum lugar, coloca na tela do seu celular, coloca no espelho do banheiro, para que você diariamente lembre que você não está aqui para sobreviver caçando a sua provisão. Você está aqui para viver o reino, no seu trabalho que você não vai abandonar, porque a mensagem não é essa. Naquilo que você faz de profissão, você vai continuar fazendo isso, vivendo o reino, mudando
mudando o teu pensamento guia de que o que te comanda é o que você precisa para viver. Isso você já tem, Deus já te deu, você não precisa mais procurar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Leva essa oração como uma provocação para que você seja grato por aquilo que Deus tem te dado e para que você seja persistente em cumprir a missão de Deus junto com o povo dele. E você não seja distraído por coisas que você já tem de graça. Em segundo lugar, reveja a sua autossuficiência e a sua condição de dependência da sua conta corrente. Como isso tem impedido você de experimentar Deus como Pai? Às vezes você só não consegue compreender a profundidade do amor de Deus porque talvez você esteja olhando para algum outro lugar que não é para Ele. Se você tem que rever a sua condição de autossuficiente, você precisa de arrependimento. E você precisa sentar no colo de Deus e aprender e ser conduzido por Deus para a obediência. Reveja. Seja incomodado, deixe a palavra te incomodar, te perturbar. E por último, que tipo de pão você pode dividir com quem precisa? Essa é uma reflexão necessária. Porque talvez você tenha o arroz do seu lado e quer a carne que está do outro, mas o que está lá do outro lado tem a carne e não tem o arroz. E Deus te deu algo para compartilhar com o seu povo. Deus te abasteceu de alguma coisa que o outro não tem. Deus te deu um pão que o outro precisa. Que você busque perceber aquilo que você pode abrir mão para mostrar o reino de Deus e o pão sendo provido na vida de outras pessoas. Feche seus olhos, vamos orar. Jesus, esse ensino é difícil, Pai, porque ele é contra o nosso costume. Esse ensino é difícil porque a gente tenta achar maneiras de entender ele de outras formas para amenizar aquilo que a gente precisa fazer. Mas que teu Espírito, Senhor, mexa na minha vida. E assim como mexa em mim, mexa na vida de todos os outros, para que a gente largue a corda. Para que a gente abandone essa busca desenfreada por algo que o Senhor promete, que é nos dado de graça enquanto a gente vive o reino. Direciona nosso olhar para Ti. Direciona nosso olhar, Senhor, para aquilo que é a nossa vida, o nosso reflexo do reino no mundo. Nos ajuda a praticar isso e a se preocupar mais com isso do que com qualquer outra coisa. Essa é a nossa oração, Pai. Nos capacita para fazer isso, nos abastece com o Teu Espírito para que a gente possa ver isso acontecer em nós. Em nome de Jesus. Amém.